Glória a Deus. Livro de João, capítulo 1, no versículo 5. A Bíblia fala assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resistirão. Amém? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resistirão. No livro de Isaías 58, versículo 8, que foi o tema, um versículo que nós usamos ontem, a Bíblia fala: então tua luz brotará sem detença. Então, eu gostaria que você se atesse a tudo aquilo que nós fomos construindo ao longo destes 3 dias. Foram 3 dias de construção de uma palavra que eu espero que gere na vida do ouvinte um desejo de olhar para dentro de si, e esse olhar deveria ser um olhar crítico, né? Uma crítica, uma análise crítica. Nós que estamos acostumados a criticar os outros e temos dificuldades de olhar para dentro de nós e achar os nossos defeitos e procurá-los e olhar para eles e dizer para nós mesmos, já que está começando um próximo ano, que nesse próximo ano eu consiga melhorar em algumas áreas, que neste ano você consiga pontuar algumas áreas que você precisa mudar. É interessante nós fazermos isso, porque quando nós fazemos isso, meu irmão, nós começamos a entender aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. As pessoas e as igrejas, hoje elas pregam muitas vezes aquilo que Cristo não ensinou, mas aquilo que está na cabeça das pessoas. O que Jesus Cristo nos ensinou é uma mudança, uma metanoia, uma mudança de atitude em todas as esferas da nossa vida. Porque até mesmo Jesus, a Bíblia Sagrada fala que Jesus crescia em conhecimento, estatura e graça. A tua vida emocional, ela pode ser afetada somente com uma coisa: conhecimento. E não é conhecimento do outro, é o conhecimento de ti mesmo. A maior parte das pessoas vivem uma vida frustrada, tomando remédio, os mais diversos tipos de remédios, porque emocionalmente estão abaladas, algumas vivendo em depressão, algumas vivendo em ansiedades, algumas vivendo algum tipo de transtorno mental que as impedem de ter plenitude emocional. E quando nós somos afetados nas nossas emoções, o que acontece? Somos afetados fisicamente também, porque o nosso corpo reage às nossas emoções. A maior parte das doenças hoje físicas, elas são causadas também pela mente humana. Para vocês terem uma ideia, meu irmão, se você for estudar a fundo, hoje existe quase que 80% das enfermidades que afetam o ser humano, elas advêm das suas emoções alteradas. Quando você altera as suas emoções, você aumenta o nível de cortisol. Você aumenta o nível do mecanismo de luta e fuga. Quando você aumenta, você começa a inflamar mais o seu organismo. Inflamando mais o seu organismo, você começa a fazer com que o seu organismo e todos os seus órgãos trabalhem de uma forma muito grande para compensar o desequilíbrio emocional que você está vivendo, e por isso você começa a ter doenças tais como diabetes. Entre elas, outras tantas enfermidades. E as pessoas, elas não conseguem entender que quando Jesus ele veio, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse: então vocês encontrareis descanso para as vossas almas. E as pessoas se apegam a isso, achando que vir até Jesus, eles vão receber da parte dos céus um milagre.
Não é um milagre que vai mudar a sua vida, não. O maior milagre para mudar a sua vida é conhecimento. Como assim? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero que você entenda, e a luz resplandece nas... A palavra luz, no grego, quer dizer conhecimento. Assim como a palavra trevas quer dizer desconhecimento. Você sabia disso? Quando a Bíblia aqui está falando muitas vezes de luz, ela está falando de conhecimento. E a Bíblia fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E a culpa é do altar. Quando Jesus nos chama, Ele não nos chamou para ser somente aqueles crentes beatos de ficar na igreja todos os dias. Não foi assim. Ele nos chamou para uma jornada, uma trajetória em que Ele seria o caminho, o lugar que nós colocaríamos os nossos pés. Ele está dizendo sobre esta pedra, sobre mim, Jesus, eu edificarei a minha igreja e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então, meu irmão, quando a Bíblia fala de luz, ela fala exatamente sobre conhecimento, sobre um chamado de Cristo que é a luz do mundo, ao ser humano buscar o conhecimento primeiro dele mesmo, segundo do seu Criador, e a partir daí construir uma jornada em que a sua essência, ela busque o bem todos os dias. Como assim? Preste atenção, quando Deus fez o homem era revestido de luz. O homem era todo luz, ele era de uma luz tão grande que ele não precisava usar vestes, ele era vestido de luz. Quando Deus cria Adão e Eva, ele era revestido de luz. Preste atenção nisso. E todos os dias, na viração do dia, quando Deus descia no jardim do Éden, o que acontecia? Alguém se lembra? Deus ensinava para o homem da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele precisava aprender sobre o mal. Porque o homem era todo bom. E não havia malícia, maldade no homem. Preste atenção. Muita atenção no que o pastor vai lhe ensinar hoje. Não havia maldade no homem. E o homem era revestido de luz. Ele era todo bom. E Deus estaria lhe ensinando sobre o mal. Para quê? Porque diante das adversidades, ou seja, quando ele fosse diante do mal, ele deveria fazer uma escolha. E essa escolha deveria ser pautada onde? No seu conhecimento. Eu ensino para vocês, é a mesma coisa quando você não conhece, e aí você vai comprar um carro. Eu me lembro que eu não conhecia nada de carro, eu fui comprar um carro, eu comprei um Peugeot. Ainda bem que eu paguei muito barato no meu Peugeot. Acho que acabou aqui, né? Não, tem bastante. Paguei muito barato no meu Peugeot. Muito, muito, muito. Porque daí eu virei quase um engenheiro da Peugeot. Tanto que do Peugeot, se dá um barulho, eu vou lá, estragou isso. Ah, você fez aquilo lá, queimou aquilo lá. Às vezes o meu filho que ficou com ele me liga e diz, pai, o que é isso aqui? Ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sou quase um engenheiro formado da Peugeot. Porque eu reconstruí o carro todo, troquei todas as peças. Não tem nada que eu não tenha trocado nele, troquei todas. Então eu paguei muito barato e troquei todas as peças, por falta de conhecimento. Porque se eu conhecesse naquela época, ainda que eu pagasse barato, eu falaria, não, calma. Aí depois eu aprendi, né, monstro? Né? O cara dá aquela, né? Tira, né? Aquela lá, o cara, opa! Né? O cara dá-lhe aquela, se lasca lá. E aí, eu falei, aí eu nunca mais errei. Nunca mais errei. Nunca mais, juro por Deus, irmão. O Peugeot me deixou tão inteligente com o carro
mas eu caí por falta de... Então, quando Jesus nos chama, Ele nos chama para que nós venhamos buscar o quê? Conhecimento. Buscar o conhecimento. Crescer na luz. Porque o homem que era bom, ele foi tentado pela serpente que era Satanás, e a semente que era Satanás chamou Eva e falou assim: Eva, ui, Eva, né? Imaginando, né? Ui! A serpente, Eva, que frutinha gostosa, Eva! Aí ela falou assim: ai, que delícia! O que aconteceu? Eva comeu daquilo que ela não podia. Ok, irmãos? Todo mundo aprendeu com isso? Só que Eva vai lá e chega para o homem e diz: está aqui o fruto do conhecimento, eu não morri, come, Adão. E Adão fez o quê? Comeu. E aí, irmão, até aí estava tudo bem. Tudo estava bem até aí. O problema não foi Adão ter comido. O problema foi Adão não ter aprendido ao longo da jornada dele que tudo que Deus esperava que ele tivesse era responsabilidade pelas suas escolhas. Olha para mim, você é o único responsável por todas as suas escolhas. E tenha certeza que se elas forem boas, tu vai colher coisas boas. E também tenha certeza, se elas forem ruins, tu colherá coisas ruins e nada vai impedir isso. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor irá se cumprir. E essa é uma verdade absoluta. O que tu não pode fazer é colocar a responsabilidade das tuas más escolhas sobre outras pessoas. Eu estou assim porque o meu pai. Eu estou vivendo essa depressão porque a minha mãe. Porque o meu tio. Não, querido, tu está passando por esse problema por responsabilidade única e exclusiva sua. Porque você não consegue fazer uma autoanálise, uma autocrítica e, analisando a você mesmo, declarar quais pontos você precisa melhorar para que o próximo ano seja diferente em você. Então, o chamado de Deus para a vida dos seus filhos é um chamado à luz. E um chamado à luz é um chamado de conhecimento, um conhecimento de si mesmo. Preste muita atenção nisso, porque luz é conhecimento e trevas é desconhecimento. E o povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do que? De si mesmo. Como assim, pastor? Querem ver? Deus resgata o povo, tira o povo do Egito. Todo mundo se lembra da história de Moisés, erguendo o cajado, todo mundo atravessando o Mar Vermelho. Vamos, negada, atravessando o Mar Vermelho lá. O pessoal tudo lá atravessando, um atrás do outro, depois morre todo mundo, aquela loucura toda. Chegou lá do outro lado, pezinho seco, olha para lá, olha só que legal, vamos lá. Passando 40 dias, Deus leva ele para o Hebron. Hebron significa cercado do amigo, e Deus olha para eles e diz: espia a terra. Eles escolheram 12, os 12 espiaram a terra, foram até a terra e voltaram. O fruto da terra era muito bom, conforme aquilo que Deus tinha revelado a eles. Mais 10 vem para o povo e diz assim: a terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes. Olha para mim, meu irmão. Primeiro, na sua vida, Deus nunca falou que na tua vida não haveriam problemas. Ou ele disse: a partir de agora, está escrito igual o livro assim, ó, se convertereis e vivereis só coisas boas, aleluias e glórias. Segundo Kleber, versículo 3, né? Não existe isso. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Eu venci, vocês também podem, ele está dizendo. Então, o chamado ao cristianismo é um chamado a uma análise crítica, em que eu olho para dentro de mim e resolvo declarar que, sim, esse ano não foi tão bom, e se não foi tão bom, foi porque talvez eu tenha tomado algumas escolhas que não foram as escolhas mais apropriadas, e eu não tomei essas boas escolhas por falta, talvez, de um conhecimento. Conhecimento sobre mim e conhecimento sobre o Deus que eu sirvo.
Escute isso, preste atenção. Por quê? Porque você vai ver esse povo dizendo, a terra é boa, mas tem gigante. Até aí tudo bem. Amém? Agora vem a parte negativa, como Adão, que não assumiu responsabilidade e colocou a culpa na mulher, ele disse, pois bem, a mulher que tu... Quer dizer, ele botou a culpa na mulher e em Deus. Não assumiu responsabilidade que quem comeu, quem era o responsável pela mulher era ele. E ele comeu. Então ele diz assim, ó, Deus, primeiro, a culpa é da mulher, segundo, a culpa é tua. Ninguém tu mandou tu me dar essa erva. Quer dizer, ele não assumiu a responsabilidade. A partir daquele momento ele cai. Ele cai. Então o chamado do cristianismo é um chamado a assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Nossa vida em buscar conhecimento sobre nós mesmos, mas sobre o Deus que nós servimos. Porque olha bem, os 10 que foram lá, os 12 que foram lá disseram, pois bem, a terra é boa como Deus falou, mana, leite e mel como Deus falou, mas Deus não nos falou que haveriam gigantes. Meu Deus. Aí está tudo bem. Ok? Aí eles olham, olha aqui começa a queda deles, tá? Aqui, infelizmente, eles vão ficar 40 anos no deserto. Aqui, nessa escolha, olha a escolha. Eles dizem assim, ó. Porque diante dos nossos olhos, nós parecemos como gafanhotos. E diante aos olhos deles, nós somos gafanhotos. Olha bem, a partir do momento que tu começa o teu dia dizendo que tu não tem condições, assim como o homem diz na sua alma, assim será. Assim como tu pensa, assim é. Quando tu começa a dizer, dizendo, céu, a vida, será que vai dar? Já deu tudo certo. Por quê, pastor? Porque o problema pode ser grande, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Aí vem a segunda parte daquilo que eu te ensinei. Conhece a ti mesmo e conhece o Deus que tu serve. Porque se assim for, tudo que tu se propor a fazer, vai dar certo. Oh, aleluia! O nosso problema é, diante dos olhos deles, nós somos, e diante dos nossos olhos. Naquele momento Deus falou assim, acabou. Mas no meio deles tinham 2 que disseram, vamos, desçamos contra eles, o nosso Deus já entregou nas nossas mãos. Eles estão perdidos, eles estão aterrorizados, porque eles conhecerão o Senhor dos exércitos de Israel. Oh, glória! Josué e Caleb, anota esses 2 nomes, conheciam a si mesmo e conheciam o Deus que eles serviam. Olha como é impressionante isso, porque eles enfrentam e eles dizem, não, vai dar tudo certo, e Deus falou assim para Moisés, acabou, essa gente não vai entrar na terra, somente Josué e Caleb. Escute isso, porque agora aquela fala deles gerou um milagre. A escolha deles, porque eles atravessaram 40 anos de deserto com aquela gente toda. Eles enfrentaram o deserto dizendo, por causa de você nós estamos aqui. Mas Deus levou eles para viver dentro da terra prometida. Quando todos aqueles morreram no deserto, Deus levou eles, e escute só, a Bíblia Sagrada fala e nos deixa bem claro que Deus fez com que eles não envelhecessem nos 40 anos de forma milagrosamente. Como assim, pastor Kleber? Porque olha só, quando eles estão entrando na terra, eles voltam de novo para Hebron, e Josué olha para Caleb, e Caleb diz, tu te lembra que por juramento o Senhor entregou essa terra para mim, então eu vou lá tomar ela para mim. E Josué olha para ele e diz assim, tá bom, Caleb, você precisa que eu mande alguém junto contigo? Ele disse, não,
Vai só eu e a minha família, eu e meus filhos damos conta daquele gigante lá, porque eu sei que maior é aquele que está comigo do que aquele. Oh, glória! Meu irmão, quando tu conhece quem tu é e o Deus que tu serve, não tem tempo ruim. Vai ser psicólogo, vai ser o melhor psicólogo que vai existir. E a parte mais linda que as pessoas vão dizer assim, que psicólogo bom esse aí. Elas vão reconhecer, é loucura. Se tu for engenheiro, tu vai ser o melhor da face da Terra, o das galáxias. Por quê? Porque Deus é contigo. E é uma unção, meu irmão, que Deus te revela as coisas, é no oculto mesmo, é loucura. É loucura, tem coisa que tu está vendo aqui, a pessoa está falando e Deus está te dizendo, ela está falando, isso aqui é tudo mentira, isso aqui é mentira, ela está te contando, tu está querendo te engrupir, agora tu vai fazer isso, vai responder essas duas coisinhas aqui para ela aqui, só para ver. Pum! Dito e feito. Tudo mentira. Por quê? Porque maior é aquele que está contigo. Quando tu reconhece quem tu é, eu vou dizer para vocês, eu sou filho de Deus. E o meu Pai está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. O chamado de Hanukkah é exatamente isso. Judas Macabeus vai lá e pega o templo que estava sendo envergonhado pelos deuses helenistas, Seleudas. E o que ele faz? Ele pega e faz uma revolta, Matatias, seu pai, eles fazem uma revolta e eles restauram o templo. Só que olha para mim, o óleo, o azeite, só daria para um dia. E eles precisariam de mais dias para poder fazer o óleo, o azeite novo. Por quê? Porque o azeite para o candelabro era um azeite santo, consagrado, que ele levava esse tempo para ser feito. Agora ele podia fazer uma escolha, eu vou botar qualquer coisa, eu vou botar qualquer azeite, podia ou não podia fazer essa escolha? Mas ele disse, o Deus que eu sirvo não é Deus de qualquer coisa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele vai lá e disse, esse candelabro é de Deus, esse templo pertence a Ele, aprove a Ele que nós tomássemos esse lugar novamente e viéssemos a consagrar Ele ao Pai. E agora consagrado ao Pai, nós temos, olha para um dia, se Deus é Deus, Deus me dê conta desse azeite. Aquele azeite queimou por 8 dias seguidos. O azeite para um dia durou 8. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Que na hora das tuas trevas, Deus estará contigo iluminando o teu caminho. Quando as tuas forças te faltar, Deus te dará esperança. Quando o problema vier sobre você, Deus acenderá através do seu Espírito a sua luz para iluminar todo o teu caminho, para que se cumpra a palavra de Deus que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. O chamado de Hanukkah é uma chamada análise de uma dependência de Deus, do conhecimento do Deus que tu serve. Eu tenho um azeite, eu não preciso colocar azeite que não é consagrado. Eu não vou ajudar Deus. Sabe por quê? Maldito do homem que confia nele e faz da sua carne mortal o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Ele será como um arbusto no meio do deserto. E foi nesse arbusto no meio do deserto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, conhece a ti mesmo. Quem tu é? Quem tu é, irmão? A Bíblia Sagrada fala que Jesus disse, e a todos que lhe recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos. Quando você toma a ceia porque você diz, eu sou um filho. Você reconhece que você é filho?
então maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Quando você entende que você é filho, você sabe que as tuas batalhas, você nunca estará sozinho, Deus estará em cada uma delas contigo. O maior problema das pessoas é não conhecerem o Deus que elas servem. Você serve um Deus de milagres. Um Deus que quando você tem aliança com Ele, Ele abre portas. Ele faz milagres. Então, o chamado a Cristo é um chamado ao autoconhecimento. Primeiro, se crer, aquele que crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Para mim ser filho, o que eu preciso, pastor? Uma vez eu estava no hospital orando para uma pessoa. Olha como as pessoas são leigas. Olha como são leigas. E uma mãe me chamou para orar pelo filho dela. Eu fui orar pelo filho dela. Eu estava lá orando e ela dizendo: pastor, o que foi, irmão? Meu filho está morrendo. Eu disse: ele está partindo, ele vai partir. Ela: meu Deus. Eu disse: e ele vai para o inferno. E eu falei: por que, irmã, ele vai para o inferno? Porque ele não foi batizado, pastor. Eu falei: irmã, não seja por isso. Eu, conversando com o menino, eu falei assim: querido, olha para mim. Ele olhou nos meus olhos. Eu falei: tu aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? Ele falou: sim, pastor. Eu quero Jesus na minha vida. E eu disse para ele: então, agora eu te batizo. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Está batizado. A irmã: e deu certo? Claro, batizei com água. Irmão, tudo que Deus precisa é que você diga: Senhor, eu quero, eu te preciso. E algumas pessoas ficam, sabe, se desfazendo do poder do Deus que elas servem. Meu irmão, tu acha que Deus não alcançou aquele jovem que o queria naquele leito? Deus o alcançou, o recebeu e disse: esse é o meu filho amado. Problema, meu irmão, porque por falta de conhecimento pessoas não vêm na igreja. Por quê? Por causa dessa cultura religiosa, que não tem nada a ver com o cristianismo, longe do cristianismo. Essa cultura religiosa, ela não aproxima as pessoas do Pai, nem do Filho. Pelo contrário, elas afastam, porque elas colocam um monte de critériozinhos que a Bíblia não fala. E aí homens sobem ao poder, falam de forma leviana a respeito de algo que eles não conhecem. E eu afirmo para vocês que eles não conhecem. Como assim, pastor? Pois é, porque a Bíblia Sagrada fala que quando chegar naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermo, no teu nome eu batizei. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: eu não vos conheço. Quer dizer que eles nunca tiveram conhecimento. Eles ouviram falar, eles falaram de uma cultura religiosa, mas eles nunca experimentaram o que é um dia tu estar orando e sentindo o doce Espírito Santo invadindo o lugar que tu está e falando contigo. Eles nunca experimentaram sentar a traseira num carro, botar uma adoração e no momento que tu está indo, o Espírito Santo invade o teu carro e tu diz: glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque tu sabe que tu começa a falar em línguas estranhas, que quem é pentecostal sabe o que eu estou falando, e aquela rajada de glória a Deus e aleluia, meu Deus do céu, não sei se a terra subiu, se o carro subiu, se, né, entendeu? Ficou uma loucura só. É uma loucura, é delícia demais.
Mas isso é conhecimento. Eu falo para vocês porque eu tenho falado com os irmãos, conhecimento gera isso. Sabe o que acontece, irmãos? Eu sou um pastor e eu vou dizer algo para vocês, eu compartilhei com os irmãos, porque eu não sou hipócrita de falar uma coisa para vocês e outra. Eu não sou hipócrita. Eu falo a verdade para vocês. Assim como alguns anos aí eu tomei, não, né? Deu ruim, nunca mais. Falei para Deus que eu não ia fazer, não, né? É assim que é. Falei, não vou nunca mais botar um alquinho na boca. Amém, glória a Deus, e foi bom. Em um ano, irmão. Porque se eu não domino, aquilo não pode me dominar. Só quem me domina é o Espírito de Deus sobre a minha vida, mais nada. Você está entendendo isso? Então, esse ano, Deus veio trabalhando comigo quando chegou em outubro, perto do ano que Deus falou comigo algumas coisas. Ele falou algumas coisas que eu deveria fazer. Eu disse, ai Deus, ai. Aí eu comecei a fazer, sabe o que, irmãos? Eu olhei para o Henrique e Juliano que sentava do meu lado e disse, Henrique e Juliano, desce do meu carro agora. Porque agora quem vai entrar no meu carro é o grupo Casa, é esse aqui, aquele outro, agora o pessoal, é adoração. Meu carro é gospel, tu entra lá. Eu não vou compartilhar meu Spotify esse ano ainda, porque eu comecei em outubro. Mas o ano que vem, diante do meu Deus. Aquele negócio que as pessoas comentam, sabe? Ah, como foi seu Spotify? Que lá eu não posso, ainda não. Já vai dar uns 50%, porque eu não, também fazer aquilo lá para mentir, eu não vou fazer. É justo, vou fazer tudo justo. Então, assim, o próximo vai dar certo. Escutou 350 horas, 1000 horas, e 99% foi de Deus. Oh, glória a Deus. Na companhia do Espírito de Deus. Agora, pastor, o senhor acha que não deve? Não falei que não. Se você gosta, meu irmão. Agora eu estou falando de mim, do meu relacionamento com Deus. Porque minha vida é só trabalho, então meu momento maior que eu tenho para buscar Deus é dentro do meu carro. Porque eu vivo trabalhando, eu trabalho em vários trabalhos, vários lugares. Então eu trabalho muito, eu durmo pouco, trabalho muito, e no itinerário dos lugares eu preciso escutar louvor, eu não paro. Verdadeiramente, parece brincadeira, a minha família sabe isso, eu não paro. Eu estou sempre trabalhando. Por que, meu irmão? Porque eu descobri o maior segredo para você ser abençoado. O maior segredo é você trabalhar. Dê duro, meu irmão. Trabalhe. Confia em Deus que tudo vai dar certo. Amém? Deus nunca chamou gente preguiçosa. Pode ver, todos que Deus chamou. Vamos falar de Eliseu. O que Eliseu estava fazendo? Trabalhando. O que Davi estava fazendo? Trabalhando. Todos que Deus chama, você vai ver que está fazendo alguma coisa. Nunca é gente que está desocupado. Deus só chama para o trabalho pessoas que estão trabalhando. Então, meu irmão, quer vencer na vida? Comece a trabalhar mais. Que tudo vai dar certo. Por quê, pastor? Porque Deus vai na frente. Amém? Todos entenderam? Então, o chamado de Hanukkah, terceiro dia, é um chamado ao autoconhecimento. De quê? De que você é filho. Filho de quem? De Deus. É um chamado a conhecer, a virar luz, a ser luz. E se isso acontecer nessa análise, Isaías 58:8 vai acontecer. Exatamente isso. Olha para isso. Então romperá a tua luz. E a tua cura apressadamente brotará. Olha para a pessoa que está do seu ladinho assim. Quando o conhecimento vem, a cura vem. Oh, glória a Deus. Jesus está contigo te curando de todos os teus traumas, de todos os teus problemas, de todos os teus medos.
todos os teus medos. Lançai sobre ele todos os teus medos hoje. A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante. Quem é a tua justiça? Diga para o irmão que está do seu lado: a minha justiça é Jesus. É ele quem me justifica de todo o meu pecado. Oh, glória a Deus. Se Jesus é a tua justiça, quem é a tua retaguarda? Diga para o irmão que está do seu lado: a glória de Deus é a minha retaguarda. Oh, glória a Deus. Então, o Senhor, a Bíblia Sagrada fala que as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Tenha o conhecimento. Isso se cumpre na vida. Glória a Deus. Para todo mundo entender essa mensagem? Diz: está ficando bom. Diga: estou aprendendo. Te conheça. Quem está aprendendo, diga amém. Ai, ai, ai. Próximo. Então clamarás e o Senhor te responderá. Diga para o irmão que está do seu lado: dá um pouco de você te prepara para ser respondido. Gritarás e ele dirá: eu estou aqui contigo. Para que gritar desse jeito, Tiago? Sabe por que isso, meu irmão? Porque quando nós estamos no começo desse relacionamento, a gente está falando com Deus e parece que Ele não está falando com nós, mas Ele fala através de uma criança, através de um paciente que chega ali e te fala umas coisas tão absurdas que te dizem: meu Deus do céu, como é que Ele sabe disso? É Deus. Ele usa um passarinho para falar contigo. E aí tu grita dizendo: Senhor, eu não estou te escutando. Tu grita, ele diz: rapaz, acabei de falar contigo ali, rapaz. Estou aqui. Ah, tá, agora entendi, agora eu saquei. Agora as peças se encaixaram. Agora, olha só que legal. Pensa que ser cristão é só barbada? Diz assim: tudo isso que o pastor falou antes, repete comigo, tudo isso que o pastor falou antes, tem um advérbio de condição. Se diz, isso aqui é uma condição. Diz, tudo aquilo que eu quero tem uma condição. Qual é a condição? Se tirares do meio de ti o... Eu estou vivendo isso por causa da fulana, da ciclana, do Beltrano. Se não fosse a fulana de tal, eu ainda estava na igreja, pastor. Tapa bem dado nos beiços, não aprendeu nada. E o falar iniquamente. Irmãos, a Bíblia fala que no muito falar existe transgressão. Se quando tu como cristão tu se reúne para falar de alguém, meu irmão, já sabe que Deus não está ali. Porque a Bíblia fala assim, que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. Vamos naquilo que Deus abomina, porque abominar é ele não querer estar perto dessa pessoa. E tu quer que Deus te ouça, diga: eu estou aqui. Se tu fala dos outros, a Bíblia fala que Deus te abomina. E se ele te abomina, ele não quer estar perto. Então não tem como. Então tu precisa conhecer a inteligência. Como funciona o teu pai. Porque tu busca e tu não encontra. Por causa disso aqui, ó. Os irmãos estão vindo na igreja falando mal do primo, do tio, do pai, da mãe. Eles vêm na igreja, estão de mal com todo mundo e querem um milagre de Deus. Jesus ensinou dizendo assim: olha, se tu for ao altar, vai entregar uma oferta, primeiro, conserta com teu irmão. Depois me mostra o teu coração. Porque se tu mostrar o teu coração sem se consertar com o teu irmão, eu te afirmo, já está perdido. Nem quero a tua oferta. Olha isso. E a maior parte das pessoas congregam sem conhecer o Pai. Diz, existe uma condição para tudo aquilo que veio antes. Bota um pouquinho no versículo 8 de novo, filho. Para que a tua luz rompa, para que a tua cura brote, para que Jesus vá na tua frente, para que a bênção do Senhor te alcance, para que
O Senhor esteja na tua retaguarda. Vai, meu filho. Versículo 9 de novo. Para que tu clame e o Senhor te responda. Para que tu grite e Ele diga, eu estou aqui contigo. Repita comigo, existe uma condição. Diga, eu tenho que evitar julgamento. Diga, eu tenho que parar de apontar dedo. Eu tenho que parar de falar mal dos meus irmãos. Ou de qualquer pessoa que seja. Colega de trabalho. Qualquer. Você está entendendo isso, meu irmão? Está difícil ou não está? Já começou a ficar terrível servir Jesus. Porque, irmão, quem é que não gosta de uma fofoquinha, né, irmão? Meu Deus do céu. Eu tinha um cara, um colega da empresa, irmão, que quando ele viu uma fofoca, ele chegava a vir, que foi? E às vezes, irmão, mas começava a falar coisinha que assim, olhar que assim, sabe? Só para ele vir correndo, ele estava lá na máquina dele, irmão, eu juro para ti, ele ficava olhando para nós aqui, ele estava trabalhando lá naqueles torno revólver, sabe? Ele olhava para nós conversando e ele, daqui a pouco ele largava tudo. Que foi? Irmão, todo mundo ria, porque era tudo mentira, só para ver ele correndo. Então, ele gostava de fofoca, irmão, pelo amor de Deus. Odeio fofoca, odeia fofoca, pelo amor de Deus. Ui! Começou uma fofoquinha, sai pela tangente. Sai isso aí. Não fica falando. Estão falando mal de alguém, diz, opa, não, aqui não dá. Vamos para outro. Porque existe uma condição para todo o resto. Tirar do meio de ti o julgo. Para de julgar as pessoas. Tu viu a roupa que ela tava, guria? Tava tudo enfiado. Tu viu? Foi pro culto, irmão, deixa, irmã, não olha. Deixa ela com a traseira dela para lá. Olha para Jesus. Se tá, não tá, ela que se acerte com Jesus. Agora tu serve a Deus. Não julga. Não estenda o dedo. Não fica apontando o dedo, porque enquanto você aponta um dedo, tem 3 dedos apontando para você e um apontando para Deus, olha. E 3 para ti. Para com isso. Para. Falar mal do irmão. Versículo 10, meu filho. Agora, olha só. Coisas que a gente não quer fazer. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Sabe o que é isso, irmão? O Senhor nos chama para falar coisas boas para as pessoas que estão em aflição. Pessoas que só se alimentam de tristeza e angústia todos os dias. Sabe quando eu estou diante de uma pessoa numa medida paliativa, que ela está enfrentando problemas, eu chego perto dela, eu procuro alimentá-la de coisas boas, dizendo, tudo vai dar certo, de todos os jeitos vai dar certo, se for para ficar aqui vai dar certo e vai ser muito bom, se não for para ficar aqui vai dar certo, porque mais cedo tu vai ver o Senhor, tudo vai dar certo, de qualquer jeito tudo vai dar certo, tudo vai dar muito certo, aleluia. Porque elas não precisam de alguém que diga, que tristeza, que isso, não, elas precisam de alguém que alimente elas com coisas boas, com palavras de empoderamento. E o Senhor diz, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, ou seja, o teu conhecimento brotará naquela pessoa, e é muito lindo quando uma pessoa, numa medida paliativa, ela não quer aderir ao tratamento, e depois que ela fala com alguém, aquela pessoa diz, eu quero me tratar, porque tu alimenta a alma do aflito. Você está entendendo isso? Só que isso, é preciso que a igreja reflita sobre isso. É
você pegar alguém que está passando fome e levar uma marmita para ela. Esses dias eu estava num restaurante lá em Porto Alegre e chegou uma pessoa, sabe, de rua mesmo. E ela disse: tu me dá uma moedinha para me juntar, para me comprar um cachorro quente, um podrão. Eu disse: não te dou, porque eu não dou dinheiro, porque eu sei que tu vai usar uma droguinha ou tu vai... Ele falou: não, mas eu quero comer, então vem entrar na fila comigo, vamos junto, fica aqui na minha frente, e todo mundo aqui, ó, entra na fila aqui, senta na mesa aqui comigo. Sentou na mesa, eu falei: vou pagar para ti, vamos comer junto aqui. Durante todos aqueles minutos ali, ele agradecia. Eu falava assim: cara, Deus tem muito mais para a tua vida. Meu irmão, foram 30 minutos de um evangelismo sincero, puro, querido e amado. Porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então a tua luz nascerá nas trevas de alguém. A igreja do Senhor precisa se levantar, as pessoas precisam crescer, e a tua escuridão, olha para mim, irmão. Ô, Glória, isso aqui é para você desse ano de 2026. A tua escuridão, o momento mais caótico para você vai ser que nem no sol do meio-dia. Esse ano, o momento mais caótico vai ser como o sol ao meio-dia, porque Deus vai te dar clareza nas tuas escolhas. 2026 é um ano de clareza espiritual. É um ano de relacionamento com Deus. É um ano de 50 anos desse ministério na cidade de Gravataí. Meio século de existência. É um ano que Deus precisa transformar vidas. Amém? Amém, meus amados? Tem alguma apresentação hoje? Amém? O pessoal vai apresentar para vocês. Olha só, mas que legal. Agora o pessoal vai apresentar. Posso tomar essa água? Você tem certeza disso? Ouviu o microfone, cuidado, guria. Mas mais pra frente ela entendeu a grandeza que tinha dentro disso. Ela entendeu que ela não foi só uma simples mulher que foi vista por Deus, mas ela foi escolhida por Deus.
não desistir.